Olá pessoal, voltamos, né? Deixa eu consertar aqui o meu colarinho. Tá, voltamos para continuar o estudo, né? Tomar um suco aqui para minha garganta. Já fui ali, fiz uma merenda, né? Agora vamos continuar. Não podemos parar nosso estudo aqui, né, pessoal? Vamos para a segunda parte, né, desse estudo de hoje que a gente está falando que é o quê? O que é o limiar, que significa entrada ou início, né? Espiritual. O que é o limiar espiritual e como perceber que estamos na espiritualidade. E como perceber que estamos na espiritualidade. Tá, pessoal? Esse é o nosso estudo de hoje. Então, a gente falou o que na primeira parte? É um conceito, né? Que fala que é o momento de estado de transição que a nossa consciência entra quando a gente está nesse limiar de perceber o mundo físico e o mundo espiritual, tá? Então, a sua consciência percebe que você transita por esses dois mundos. Você está aqui como está no mundo espiritual, tá? Você pode estar no porque você é um espírito. Então, você percebe que você não é o corpo, você é um espírito. Por isso que há uma expansão da consciência quando essas experiências acontecem com a pessoa, né? Que está vivendo aqui de um modo automático, aquela está pensando que só existe essa realidade. Então, quando acontece isso, há uma expansão, né? É o que ele fala. Essa expansão traz nova perspectiva, né? Sobre a vida e permite que a pessoa veja além do ego. Então, essa pessoa vai ver além do ego. Sabe que o ego é criado aqui, é a nossa máscara aqui nessa realidade, tá? Então, essa pessoa vê além do ego. Então, por isso que ela se conecta com a verdadeira essência dela, conectando-se com a sabedoria e a verdade universal. Então, é uma pessoa verdadeira, pessoal. Quando acontece essa experiência, a pessoa não fica mais no ego, tá? E vai ser uma luta do ego dela, né, do desejo, com o, o processo dela fazer a vontade espiritual, a verdade espiritual. Então ela vai ter uma luta interna toda, tá? Isso acontece com a pessoa que desperta ou se converte, né? Como muitos evangelhos falam, há uma convenção da consciência. Então há uma luta interna. O apóstolo Paulo enfrentou isso, né, pessoal? Essa luta interna que ele enfrentou, né? Então, isso acontece com as pessoas que despertam e têm a convenção da consciência dela. Ela entra nesse limiar, porque a palavra limiar significa o quê? Entrada ou início. Então, ela entra, ela dá início ao processo dela espiritual, né? Da expansão da consciência. É isso que acontece, tá, pessoal? Aí vamos continuar o estudo, né? Ele fala: a busca pelo limiar espiritual é uma jornada pessoal e única para cada indivíduo. Então, cada indivíduo, cada consciência experimenta uma coisa diferente, tá? Às vezes tem algumas coisas que se convergem, né? Algumas coisas que alguma pessoa sente que a outra na experiência dela sentiu, mas é uma experiência única da consciência.
ela está experimentando que é única para ela, tá? Aí ele fala, cada pessoa tem seu próprio ritmo e tempo para atravessar o limiar. Então, cada pessoa tem seu próprio ritmo nessa caminhada. Tem uns que vai devagar, tem uns que para, aí depois volta de novo, aí tá? Mas é o ritmo da pessoa, tá? Aí ele fala, é uma jornada de autodescoberta. Então, autodescoberta por quê? Porque a gente já sabia disso, mas porque quando a gente está aqui, encarnado, a gente tem que se autodescobrir que é um espírito que está aqui para fazer o processo de Deus. A gente tem que se autodescobrir. Então, é a autodescoberta de conexão com o divino e de transformação. Por quê? Quando entramos aqui, já estamos separados dessa espiritualidade de Deus. Por isso, desde o dia Adão lá, toda a humanidade, todo mundo está correndo atrás da conexão. Seja da maneira que eles acreditam, é assim, eu pulo outro, não, é colocando a cruz. É por isso que existe aí vários, mas está todo mundo correndo atrás dessa conexão, dessa transformação espiritual. Aí ele fala, a busca pelo limiar espiritual é uma busca pelo significado mais profundo da vida e pela realização espiritual. Então, essa conexão é para você saber quem é você, o que você veio fazer aqui, para você não estar aqui como uma barata tonta. Tá, pessoal? Para isso que a espiritualidade permite a gente ter uma experiência fora do corpo, ou então um EQM, sabe? Ou abrir a visão para você enxergar o mundo espiritual, tá? Para você ter essa experiência. Aí o que é que ele fala mais? O limiar pode ser entendido como um ponto de transição no qual ocorre mudanças significativas e pode ser identificado através de diferentes indicadores, como sinais físicos, emocionais e espirituais. Então, vai dar sinais que você está passando por esse limiar, tá? Aí ele fala, quando se ultrapassa o limiar, há uma quebra de padrões e uma entrada em um novo estado ou realidade. Então, sua consciência entra num novo, então, por isso que diz aquele que está em Cristo, nova, então é novo, sabe? Você muda a direção. As pessoas vão dizer assim, nossa, essa pessoa era assim, agora olha como ele mudou da, da água para o vinho. Então, as próprias pessoas vão ser o seu espelho, o seu testemunho de que você está mudando, tá? É um momento de transformação e oportunidade de crescimento. Então, é um momento de que a espiritualidade está dando uma oportunidade para você crescer espiritualmente, tá? Quando acontecem essas coisas, pessoal, essas experiências que a gente desperta a nossa consciência, a gente entra nesse limiar. Então, a gente está entre o limiar dessa realidade espiritual, tá? A gente está nesse limiar, tá, pessoal? Que é entrada e início nesse processo. Aí ele fala, no sentido mais comum, o limiar se refere ao ponto de entrada ou início de algo. Então, é o ponto de entrada ou início de algo. Pode ser entendido como uma fronteira entre dois estados ou situações, representa uma transição, uma passagem de um para o outro. Então, a pessoa está nesse limiar, ela está nessa transição de mudança de comportamento, de tudo, tá? Essa palavra limiar representa uma mudança da sua consciência. Aí ele fala, quando alguém está presente,
preste a tomar, é importante, pode ser dizer que ela está no limiar da mudança. Então, quando vem decisões para a gente tomar, pessoal, a gente está nesse limiar, né? Que a nossa consciência entra nesse limiar. Porque a gente tem que tomar decisão, tá? Aí ele fala, não há uma forma específica para se praticar o limiar, pois cada pessoa e situação são únicas. No entanto, algumas práticas podem ajudar a reconhecer e aproveitar a oportunidade da transição. Então, a gente vai ficar mais leve quando a gente estiver fazendo as práticas espirituais. Isso vai se tornar mais leve essa transição, tá? Espiritual, a gente não vai sentir muito. Mas se a gente não entra nesse processo, pessoal, tá? Vai ser dificultoso para a espiritualidade, tá? Aí ele fala, o autoconhecimento, estar consciente de si mesmo e das suas pode facilitar a identificação no momento do limite. A abertura para o novo, está disposta a sair da zona de conforto e experimentar nova experiência. Resiliência, lidar com a incerteza pode surgir durante a transição. Então, vai precisar ter resiliência. Buscar orientação, buscar apoio, experiência, recurso que possa auxiliar na compreensão e navegação do limiar. Então, você tem que buscar ajuda, e meu canal está aqui como ajuda, para você entender esse processo que você está passando, entende? Aí ele fala, o limiar é associado ao momento de morte e passagem de uma vida terrena para espiritual. Também pode ser esse momento, pessoal. Você vê por isso que a EQM, a pessoa experimenta esse processo de morte, mas depois ela volta. Então, ela volta diferente, tá? Aí ele fala, é considerado um momento de transição e aprendizagem no qual o espírito deixa o corpo físico e ingressa em uma nova realidade. Então, é o processo que a sua consciência vai perceber, tá? Aí ele fala, o limiar é o momento de avaliação e reflexão sobre a vida vivida, sendo importante para o processo da evolução. Então, é o momento que você vai avaliar, nossa, o que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu estou fazendo da minha vida, meu Deus? Entende? Então, é esse momento que sua consciência entra nesse processo, tá? E isso aí, para você entrar num processo de evolução espiritual. Aí ele fala, limiar ou limbo representa momento de transição e incerteza. Ela indica a necessidade de tomar decisões importantes e enfrentar um desafio para avançar em direção ao novo estágio da vida, né? Você precisa, então, por isso que o despertar, a conversão, representa a você morrer para o mundo e viver para Cristo. Por isso que diz isso, pessoal. Você entra nessa transição para entrar num novo estágio, tá? Mesmo aqui, você no corpo ainda, esse estágio acontece na sua consciência. Você morre para as coisas do mundo e vai viver agora para as coisas espirituais. É o que a Bíblia fala, pessoal. É essa transição que acontece na nossa consciência. Tá? Entende? Então, acontece que é chamado de limiar ou de limbo. A pessoa entra naquele limbo. Então, é uma coisa da sua consciência. O momento de transição e incerteza. Tá? Aí ele fala, o limiar pode ser interpretado como um momento de mudança de ciclo. Então, você, o despertar é você iniciar um novo ciclo da sua vida. Aquele ciclo velho já passou. É isso que a Bíblia fala, então por isso que é novo.
tudo novo. Então, aquele que está em nova criatura, então, é um novo ciclo para ele. Quando isso acontece com a sua consciência, é Deus lhe dando um novo ciclo, uma nova oportunidade, pessoal. Acabando aquele ciclo seu e iniciando outro. Ele fala, onde é necessário deixar para trás padrões antigos. Então, é necessário você largar as coisas que você vinha fazendo e se abrir para nova possibilidade, tá? Espiritual, você ser mais espiritual. Então, a pessoa muda, então, abre para uma nova espiritualidade. Então, eu não posso conceber, pessoal, uma pessoa que diz que está no despertar espiritual, está na evolução espiritual, e ela não veja mudança nas coisas, apegada às coisas materiais. Uma pessoa que não trabalha a espiritualidade. Eu não posso acreditar que uma pessoa dessa é espiritual. Eu sinto muito, tá? E tem muitos aí assim, no meio aí, religioso, que ainda não aconteceu esse processo do limiar dela, tá? Espero que aconteça. Aí ele fala, o limiar é conhecido como portal, ou uma porta, ou um portal. Representa a entrada para o mundo espiritual. Então, é aquela porta que Deus abre para você. É o que Cristo falou. A gente tem que entrar pela porta estreita. Então, a porta estreita espiritual é essa. É esse limiar que a gente tem que escolher para servir a Deus, ou você vai ficar aí na porta larga, tá? Tem que ter a escolha, então. Sua consciência vai entrar nesse momento de limiar de decisão. Aí ele fala, na espiritualidade em geral, o limiar é visto como um momento de transformação e crescimento. É o ponto de transição entre diferentes estados de consciência e realidade. É o momento que você entra em outro estado de consciência de realidade. Você muda. A pessoa diz, nossa, você está mudada. O que é que aconteceu com você? Né? A espiritualidade faz isso. Então, isso já aconteceu aqui com algumas pessoas aqui do meu canal, tá? Espiritualidade trabalharam na vida dela e elas mudaram, pessoal. Você vai ver, são outra pessoa. Aí ele fala, em considerando o momento de oportunidade para expandir a consciência, superar as limitações e buscar uma conexão mais profunda com o divino e com o eu interior. Então, esse momento também é um momento de expandir a consciência, é o momento desse contato com a espiritualidade, com esse divino interior e com o seu eu interior. Então, esse momento, é por isso que uma pessoa que está nesse processo, ela está buscando a espiritualidade, ela está orando, meditando, ela está tendo experiência fora do corpo, ela está tendo sonho lúcido, ela vê a sincronicidade, ela está tendo experiências espirituais, né? Com o eu dela e com o divino dela, pessoal. Tá? Ela está se aprofundando nessas coisas. Aí ele fala, a palavra limiar possui múltiplo significado, interpretação, abrangendo desde o sentido básico de ponto de entrada até uma visão espiritual e religiosa. É um termo que representa transição. Então, esse termo representa que você está numa transição, transformação e oportunidade de conhecimento. Então, o limiar significa isso, tá, pessoal? Aí ele fala, independente da perspectiva adotada, compreender o significado de limiar pode nos ajudar a reconhecer e aproveitar momentos de mudança em nossa vida, buscando evolução pessoal e espiritual. Que limiar é esse? Nada mais, nada menos do que as duas realidades inacessíveis ao sentido humano comum. Então, a sua consciência vai perceber essas duas realidades. A essência das coisas interiores e o amargo do próprio ser.
A transposição consciente da barreira que lhe se opõe refere à segurança necessária a essa decisiva travessia. Então, você está na travessia, tá? Sem drogas, então, sem guru, sem artifício de qualquer espécie. Eis como o ser humano de hoje devemos defrontar com esses instigantes portais, instigante portas, né? Então, é isso, pessoal, tá? Pessoas que usam alucinógeno, pessoas para se comunicar com o mundo espiritual não precisa, pessoal. A espiritual, o momento certo vai acontecer com você. Só é você ir trabalhando a sua consciência, evoluindo. As pessoas aqui não pediram para sair do corpo, tá? Elas não pediram para sair do corpo, as pessoas. Elas só assistiram o meu vídeo, aí quando ela foi dormir, saíram do corpo. Percebendo o mundo espiritual, tá? É isso, pessoal. É uma experiência que a pessoa entra nesse limiar, ela tem a certeza, o conhecimento que existe uma realidade, um mundo espiritual. Então, isso vai trazer uma compreensão para ela. Aí a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala desse limiar, pessoal? Será que a Bíblia fala dessa início, dessa entrada, as pessoas que estão na Bíblia terem o início, assim, experiência que entraram nessa espiritualidade, pessoal? Será que a Bíblia fala? Vamos ler. Isaías 6, versículo do 1 até o 10. Vamos ler aqui. É a história aqui que Isaías está contando, né? Ele fala, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre o alto e sublime trono, e ambas de suas vestes enchiam o templo. Versículo 2. Serafim estava por cima dele, cada um tinha 6 asas, com duas cobria o rosto, e com as duas cobria os seus pés, e com as duas voava. Versículo 3, clamava um para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 4, as bases do limiar se moveram, e a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, Isaías estava nesse limiar. Ele, quando viu, né? Teve uma visão, foi aberto o mundo. Então, ele entrou nesse limiar espiritual, que ele viu lá o Senhor no alto sublime trono, com os anjos lá ao redor que clamava santo, santo, santo é o Senhor, e a terra está cheia da sua glória. Aí a base do limiar se moveu a voz, e que clamava enchia e se encheu de fumaça. Então a casa se encheu da presença da glória de Deus quando os anjos estavam falando. Então Isaías estava nesse limiar, né? Que foi na morte do rei Uzias, tá? Aí o que é que ele vai? Versículo 5. Então disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Ali é a convenção do camarada, né? Ai, meu Deus, eu tô morto. É assim mesmo, pessoal, tá? Aí, o Senhor dos Exércitos, aí versículo 6. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tiraram do altar com uma
antenas. Versículo 7. Com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ele tocou o teu lábio, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então, Isaías teve ali aquele momento de limiar, que ele teve o perdão do pecado dele, foi purificado os lábios dele. Aí, versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse: eis-me aqui, envia-me. Então ele falou: eis-me aqui, envia-me, Senhor. Versículo 9. Então disse ele: vai e diz a esse povo: ouvi e não entendais, vede e não perceber. Versículo 10. Torna-se insensível o coração deste povo, endurecer os ouvidos e fechar os olhos, para que não venha ele ver com os olhos, e com o ouvido com os ouvidos entender, e com o coração se converta e seja salvo. Então você tem que ir lá falar para esse povo, para ele acontecer isso aí que aconteceu com você. Isaías, o limiar, na hora que ele estava ali, né? No limiar, ele viu o Senhor, os anjos colocaram a base que o pecado dele foi perdoado e tudo, tá, pessoal? Então, você vê que homem de Deus aconteceu esse limiar, pessoal, tá? Ele tiveram essa convenção, então Isaías se tornou um grande profeta, né? Entende? Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? Mateus 3, versículo 13 até o 17. Vamos ler aqui, pessoal. Então Jesus veio da Galiléia, o Jordão, para batizar por João. 14. João, porém, tendo impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti e tu vem a mim? Versículo 15. Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que assim faça para cumprir toda a justiça. E João concordou. Versículo 16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é meu filho amado, em que me agrado. Né? Então, pessoal, até Cristo experimentou esse limiar da espiritualidade. O céu foi aberto, ele viu, ele ouviu a voz, ele e João ouviu e viu a voz quando estava sendo batizado ali. Até o próprio Cristo experimentou esse limiar da espiritualidade. Sabe? Essa experiência que muitos falam que é mística, é sobrenatural. Entende, pessoal? Mas é natural para que aconteça ao nosso espírito, porque a gente é um espírito, tá, pessoal? Aí, entende? Aí o que é que a Bíblia fala mais? Outro processo que Jesus passou. Mateus 4, versículo 1 e 2. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias, teve fome. Então, pessoal, ele foi levado. Então, lá ele teve que tomar as decisões. Então, ele entrou nesse limiar. Porque o limiar também é quando você está colocado em uma decisão importante da sua vida. Tá? Você tem que tomar, pessoal, tá? Cristo, você viu que ele foi tentado, mas ele tomou a decisão certa. Será que você vai tomar a decisão certa? De fazer o bem? De não se prostrar diante do diabo?
de Satanás por causa de dinheiro, de coisas aqui desse mundo? Será? Tá? Então, todas pessoas vão passar por esse processo, tá? Experiências espirituais e o processo de decisão do seu caminhar, da sua fé, tá, pessoal? As pessoas vão passar. Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Atos 9, capítulo 9, versículo 9, até... Não, capítulo 9, do 1 até o 9, tá, pessoal? Do 1 até o 9. Capítulo 9, do 1 até o 9. Aí vamos ler aqui. E Saulo, respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu ao sumo sacerdote e pediu carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de se encontrasse com algum daquela seita que eles consideravam a igreja lá primitiva como uma seita, que os homens e as mulheres conduzia preso a Jerusalém. Versículo 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Versículo 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nossa, pessoal, não é fácil essa conversão do apóstolo Paulo, né, pessoal? Aí ele fala, aí por que me persegue? Aí versículo 5, ele disse: quem é o Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a que tu persegues. Duro é para ti te recalcitar contra os aguilhões. Por que você está me perseguindo? Tá? Então, quem persegue aos irmãos que estão fazendo trabalho da espiritualidade, pessoal, você está perseguindo a Jesus. Tá? Porque ele só está fazendo o trabalho pela orientação do Espírito de Deus, sabe? Ele está seguindo ali. Então, se você persegue um cristão ou um espiritualista, uma pessoa que teve o despertar da consciência dela, você está perseguindo a Cristo. Tá? Foi o que aconteceu com Paulo. Aí o que é que ele fala mais? Versículo 6. E ele, tremendo e atônico, disse: Senhor, que queres que eu faça? Nossa, pessoal, não é fácil, né? Aí ele disse, e disse o Senhor: levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. Então, pessoal, você via que o apóstolo Paulo, Saulo, né, que era Saulo, que depois ficou apóstolo Paulo, ele não tinha experiências assim, espirituais. Então, Cristo apareceu como uma luz ali e ele ouviu a voz de Cristo falando com ele, tá? Então, foi o momento que o limiar da decisão que ele se converteu ali a Cristo, tá, pessoal? Então, os homens de Deus passaram por esse limiar, tá? Aí ele fala, entra na cidade lá e será dito te convém fazer. Versículo 7. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então, ele não viu, como o apóstolo Paulo também só viu uma luz, não viu a Cristo, só ouviu a voz. E os amigos que estavam com ele, né? Os varões, também ficaram espantados, ouviram a voz, mas não estavam vendo ninguém, só estavam ouvindo a voz. Oh, quem é essa voz? E Saulo levantou da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. Então ficou cego, porque ele viu a glória, a luz de Jesus, né? Ficou cego. E aí, guiado pela mão, o conduziu a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e nem comer, e nem beber. Entende, pessoal? Então, foi o limiar ali para o apóstolo Paulo, né? Que depois era Saulo, virou o apóstolo Paulo, tá? Ele teve aquela experiência
que é uma experiência dita como mística, como uma coisa fora do comum aqui da nossa realidade, né? Você viu que até os soldados que estavam acompanhando ele, né? Ficaram espantados porque tá ouvindo a voz. Tá, da onde está vindo essa voz? A voz de Jesus falando e ele não sabia quem era, tá? Isso acontece, tá, pessoal? Para que mudasse a direção. Então, mudou a direção do apóstolo Paulo ou não mudou? Mudou, tá, pessoal? Aí, o que é que ele fala? Apocalipse 1, versículo 9 até o 20. Vamos ler aqui, pessoal. João em Pátimo, né? A visão de João em Pátimo. Versículo 9. Eu, João, que também sou o vosso irmão e companheiro nas aflições e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamado Pátimo. Então, ele estava lá, né? Porque ele foi perseguido, eles foram para lá, colocaram ele lá naquela ilha para ele morrer. Morre logo, né? Queria que João morresse. Aí ele falou, por causa da palavra de Deus. Então, por causa que ele estava falando, e o povo não queria, jogou ele lá na ilha. Deixa lá para ele morrer lá, ó, tá? E do testemunho de Jesus Cristo. Versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito. Então, o que é que aconteceu, pessoal? Ele foi tirado do corpo, que arrebatado é tirar da força. Ele foi tirado do corpo em espírito. Então, ele estava vendo a visão lá no mundo espiritual, era o espírito dele que estava vendo tudo. O qual depois ele trouxe todo aquele livro do Apocalipse, o qual todo mundo aí fica quebrando a cabeça aí para decifrar aí, tá, pessoal? Todo tipo de religião, tá? Aí ele foi arrebatado em espírito. No dia do Senhor, eu ouvi detrás de mim uma grande voz. Nossa, pessoal, que experiência, hein? Essa é uma experiência. Você é pior do que você sair do corpo, tá? Ele saiu do corpo e ainda ouviu uma grande voz, como de trombeta, versículo 11, que dizia: o que vês? Escreve no livro e envia às 7 igrejas que está na Ásia, a Éfeso, Esmirna e Pérgamo, e Tiatira e Sarde, e a Filadélfia e a Laodiceia. Versículo 12. E eis, virei-me para ver quem falava comigo, e virando, vi 7 castiçais de ouro. Nossa, que experiência, né, pessoal? Esse é um limiar que a pessoa não vai esquecer nunca, tá? Versículo 13. E no meio desses 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vertido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Nossa, olha como Jesus estava, pessoal. Estava totalmente glorificado, né? E a sua cabeça e cabelo era branco como a lã e como a neve, e os olhos como chama de fogo. Nossa, que que visão ele tiraram ele do corpo para ter essa visão, né, pessoal? Chama de fogo, versículo 15. E seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz era como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, 2 gumes, né? E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandecente. Então, era como o sol que estava brilhando no meio-dia. Nossa, pessoal, você acha que o cidadão desse ele não vai ter a convenção dele, pessoal? Entende? Então, aquela foi uma experiência limiar
de entrada para ele entrar ali na espiritualidade verdadeiramente, tá, pessoal? João, né? Entende? Agora, já pensou você ter uma experiência dessa? Será que você vai ser o mesmo aqui nessa realidade? É impossível, pessoal, tá? Já pensou que a gente vê Jesus assim, dessa forma, glorificado assim, com a voz de muita... pessoas têm medo, vai sair correndo, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? O que é que tem história sobre esse limiar que aconteceu na Bíblia? É Atos 7, 54 até o capítulo 8 de Atos. Vamos ler aqui, pessoal. Então, 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. 56. E disse: Vejo o céu aberto, o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então, olha, ele estava naquele limiar porque ele já estava na morte ali, né, pessoal? Então, você vê que o espírito dele estava desprendendo do corpo, né, pessoal? Porque estavam apredejando ele, Estevão, né, até a morte. Então, eles morreram assim. Estevão morreu assim, apredejado até a morte. Então, ele estava naquele processo, naquele limiar de o espírito dele deixar o corpo físico. Então, foi aonde que ele olhou para o céu, pedindo a Deus que perdoasse as pessoas. O céu se abriu e ele viu lá Cristo do lado, o Filho do Homem, né? Em pé, do lado à direita de Deus. Né? E ele falou isso para as pessoas que estavam ali apresentando. E aí, 57. Mas ele tamparam os ouvidos e, dando forte grito, lançaram todos junto com ele. 58. Arrastaram para fora da cidade e começaram a predejá-lo. A testemunha deixaram seu manto aos pés de um jovem chamado Saulo. 59. Enquanto apedrejava Estevão, este orava. Então, enquanto estava recebendo a pedra, né, pessoal? Nossa, pessoal, o cara estava cheio do Espírito Santo, recebendo a pedrada e orando pela aqueles que estavam apedrejando. Não, pessoal, isso é muito forte, tá? É muito forte. Aí ele falou: Senhor, Jesus, recebe meu espírito. Ele viu que já estava morrendo, né? 60. Então caiu de joelho e bradou: Senhor, não considere culpado deste pecado. Eu tenho dito isto, e tendo dito isto, adormeceu. Morreu, né, pessoal? Não é fácil, pessoal. A vida daquele que é um cristão convertido mesmo, é cheio do Espírito Santo, desperto, né, nessa realidade. Não é fácil, pessoal, tá? E Estevão experimentou isso, tá, pessoal? Aí ele adormeceu, aí capítulo 8. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Então, Saulo, aquele que mais tarde se encontrou lá com Jesus, ele estava ali consentindo com essa morte de matar
Estevão, pessoal. Você vê o que a espiritualidade pode fazer, né? Foi por isso que Estevão estava... Não leve a culpa dessa... Porque o cidadão estava cheio do Espírito Santo, estava tocando o coração deles, eles não quiseram, eles endureceram o coração, tamparam o ouvido e apredejaram Estevão até a morte. O apóstolo Paulo também, que depois ele se converteu lá na frente, né, pessoal? Entende? E ele sabe disso. O apóstolo Paulo, quando ele estava lá, ele fala sobre isso, tá? Eu consenti com morte de pessoas, tá? Mas ele recebeu o perdão de Cristo para fazer o trabalho espiritual dele, né, pessoal? É difícil, né, pessoal? A gente que está aqui nessa realidade é maldosa, né? Muitas pessoas aí mal, pessoal, pode fazer mal a gente. E a gente ainda tem que orar por essa pessoa para não Deus fazer mal com essa pessoa, tá, pessoal? Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? 2 Coríntios 12, versículo 2 até o 10. Vamos ler aqui, pessoal. Conheço um homem que em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisa indizível, coisa indizível que não pode se dizer, né? Coisa que o homem não é permitido falar. Então, foi ele mesmo, o apóstolo Paulo, né, pessoal? Ele foi ao terceiro céu. Nossa, você vê uma pessoa que consentiu na morte de Estevão. Cristo deu a oportunidade dele ir, né, ao céu, ao terceiro céu, e ver coisas lá que ele disse, não posso falar isso aqui. Se eu falar isso aqui, eu vou ser morto, tá? Mas ele disse que conhecia um homem, tá? Dizendo que era um homem que ele conhecia. Entende, pessoal? É isso. Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? Romanos 13, versículo 11. Isso aqui é ele falando, né? Já convertido, o apóstolo Paulo. Faça isso compreender o tempo que vivemos. Chegou a hora de despertar do sono. Quem despertar? A sua consciência. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Então disse, já está na hora de vocês despertarem. Chegou a hora é agora, tá? Não pode esperar, tá? Então, o apóstolo Paulo está falando para despertar. Sem o despertar, você não entra nesse processo, pessoal, tá? De limiar, de evolução da sua consciência. Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Efésios 5, versículo 14. Por isso lhe foi dito, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos. Então, a gente vai se levantar como dentre os mortos? Quem é que está morto? É a consciência das pessoas. Então, por mais que as pessoas estão já vivendo aí, comendo, espiritualmente ela está morta. Por que ela está morta? Porque ela está longe de Deus, está separado da fonte espiritual que é Deus. Então, quando uma pessoa está separada da fonte de Deus, isso é a morte dela, a morte espiritual. E o qual a espiritualidade quer que você volte para a conexão com esse Deus, para que o seu espírito tenha vida. Então, seu espírito só tem vida quando ele está conectado à fonte. E essa fonte é quem? É Deus. Então, não existe vida sem conexão com Deus. Você está no engano que a Matrix colocou.
Você está pensando que tem vida aqui, mas não tem vida. Tá? Essa é a ilusão da sua consciência. Você pensa que está vivo, mas você está morto, o seu espírito. É quando acontecem essas experiências que você acorda do sono. Acorda! Então o apóstolo Paulo está mandando, desperta! E Cristo vai resplandecer sobre o seu espírito. Tá certo, pessoal? É isso que eu quero fazer entender. Então, olha, eu fiz dois vídeos, só agora no final que eu venho falar para vocês entenderem. Eu fiz a primeira parte e a segunda parte. Só agora que eu venho falar que é isso que o seu espírito tem que fazer. Porque mesmo você em um grupo religioso, mas você está praticando coisas, você não tem desejo das coisas espirituais, você está morto. Eu estou na igreja, está morto. Foi igual como eu vi aqui o louvor, pessoal. Os pessoal cantando sem vida. Eu ficava assim, disse, minha nossa, a banda lá, aquele... aparecendo que você não sentia. Eu digo, nossa, pessoal, é porque falta o espírito para vivificar, para dar vida ao espírito da pessoa, para a pessoa ter prazer, ter gozo na alma, tá? Quando ela tá cantando, ela canta assim de toda a alma, com o coração, chega, ela chora, ela se emociona, tá? Você não via isso no rosto das pessoas, tá? Um agouro, Senhor. Nossa, pessoal, eu não quero nem falar sobre isso, tá? É difícil falar sobre essas coisas. Aí ele fala, Provérbios 6, 22. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estará protegido. Quando acordar, falará com você. Então, uma pessoa que despertou, pessoal, ela está em conexão com o Deus dela, a espiritualidade dela. Então, quando você andar, ele vai estar com você. Por isso que Deus falou, eu estou com você, aonde quer que vocês andarem. Tá? Aquele que tem a conexão espiritual, onde quer que você vá, Deus está com você, pessoal, tá? Ele está na sua consciência e vai dando força a você. Então, quando você andar, ele o guiarão. Então, ele vai guiar, vai mostrar o caminho que você deve andar. Quando dormir, então, quando você dormir, o estará protegendo. Então, Deus vai estar protegendo até quando você dormir o seu sono. Nenhum espírito vai lá abusar você, nem nada vai abusar você. Quando tem essa conexão com a espiritualidade, verdadeiramente, então, você está protegido até dormindo, tá? Quando acordar, então, quando você acordar, falará com você. Então, Deus vai falar com você como é que você deve se proceder aqui nessa realidade. Tá? Você vê a vantagem, pessoal, de você ter a conexão verdadeira com Deus. Você está sendo protegido por esse Deus. E ninguém pode lhe fazer mal, porque Deus lhe protegendo, ninguém pode fazer mal a você. Tá? Quem é que vai poder com Deus? Foi por isso que o apóstolo Paulo fala, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que alguém pode ser contra nós? Só o inimigo. Então, aqueles que vão nos perseguir, tá com o inimigo. Você está perseguindo a mim? Não. Você está perseguindo a Cristo. E talvez você possa acontecer o que aconteceu com o apóstolo Paulo, né? Você cair do cavalo para você entrar nesse processo de limiar da espiritualidade, tá? Você, em vez de agora estar perseguindo, você vai estar me ajudando aqui na espiritualidade. Tá certo, pessoal? Nossa, pessoal, a emoção toma conta, tudo toma conta aqui, tudo a espiritualidade faz, mas é o que o espírito está movendo, pessoal. Não tem como
você não se emocionar, não rir, sabe? Não tem. Então, é o meu jeito de estar aqui passando a espiritualidade para você, tá, pessoal? Passar com essa emoção, com essa verdade, com essa alegria que eu estou nessa conexão com a espiritualidade. Essa é meu intuito, tá, pessoal? Para ajudar vocês, tá? Vocês que estão entrando nesse processo de limiar espiritual, né? Que é o processo do despertar da sua consciência, você possa entrar e como é que se diz? E fazer a sua caminhada, tá? Você tem que trabalhar a sua espiritualidade. Eu estou aqui só para orientar, só para dar força a você, só para ajudar vocês com palavras, sabe? Encorajar vocês para a gente ir até o fim, pessoal. Temos que ir até o fim. Não podemos parar, não podemos voltar atrás mais. Não tem como voltar atrás mais, porque uma consciência desperta não volta mais atrás, tá? O nosso caminho agora é a gente progredir para dimensões superiores. Esse é o nosso propósito, tá, pessoal? Então, espero que vocês que está nesse limiar, né? Está nesse processo de despertar espiritual. Meus vídeos, pessoal, tá? Eu tenho vários vídeos aqui, minha instrução aqui. Posso ajudar você nesse caminho, tá? A você se conectar e tem ajudado bastante gente aqui, pessoal. Tem pessoas que estavam desistindo, pessoal. Nossa, uma pessoa quando pensa assim, pessoal, é porque as coisas tá difícil, né? Ela não tá entendendo o processo. As coisas tá difícil, a situação aperta. Mas nada, pessoal, nada. Você não pode ter dinheiro, você não pode ter nada. Eu posso ir morar aqui debaixo da ponte, tá? Eu vou estar, se eu tiver lá o celular, eu vou estar lá gravando espiritualidade para você, tá? Eu não posso ter nada. Posso estar num barraquinho, mas eu vou continuar o meu processo espiritual. E vocês precisam continuar o processo espiritual também, tá, pessoal? Eu espero que meus vídeos ajudem você nesse processo a você ter uma conexão, sabe? Ter aquele amor, aquela energia de estar orando, meditando, de se alegrando com as coisas espirituais, tá? Você quando cantar um louvor, sabe? Seja de coração, seja com... Porque eu vi o grupo aqui, pessoal, nas redes sociais, nossa, não tinha vida nenhuma cantando as músicas aí, né? Até a música é bonita, né? Tem umas músicas aí evangélicas que é bonita, pessoal, tá? Falando de Jesus e tal, mas tá sem vida. Vida no espírito, tá? E eu espero que ajude a você a ter vida no espírito, a alegria, né? Você chore, você se alegre, mas você tá sentindo o processo. Tá bom, pessoal? Nossa, eu falei demais, tá, pessoal? Mas é para o nosso bem, tá? Então, agradecer a vocês pela visualização desse vídeo aí que eu falei, um vídeo muito bom que é a direção espiritual. A gente tem que entender essa direção, tá? Pessoas que estão espiritualizadas para dirigir outras pessoas para a espiritualidade, tá? Tá bom, pessoal? Agradecer. Até a próxima. Se Deus e a espiritualidade permitir. Tchau!